Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite a todos aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre a lição número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós estamos aí em um seminário SOS Família, todos os domingos de manhã, como vocês que são da Vida Nova, que têm acompanhado o nosso Instagram, têm visto. E a gente está gravando essas aulas aqui para que quando a gente voltar do seminário, no primeiro domingo de agosto, a gente já esteja aí por dentro de tudo que foi tratado na escola bíblica. Peguei aí um espacinho aqui na casa da tia para a gente gravar, mas tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Vou convidar aqui o nosso pastor Marcos a se juntar nessa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês. A gente tem visto aí, graças a Deus deu tudo certo. Só falta virar a câmera para ele. Outra briga aqui, calma aí. Você nem de que vira isso, cara. Aí, meu irmão. Vira para você que ia dar tudo certo. E a gente tá aí nessa... Aí, agora ficou bonito demais. Parecia que eu tava preso, né? Não é, cara? Eu falei, o cara tá escrevendo as cartas da prisão, cara, novamente. Tá, tá levando muito a sério as cartas de Paulo. Pô, os caras estão a mil, cara. Mas eu tenho certeza que vai ser uma benção. A gente vai deixar essa live gravada aqui no meu Instagram. Depois vou colocar também no YouTube para que você possa assistir depois. Mas a gente vai conversar hoje sobre a doutrina bíblica do pecado, né? A deturpação dessa doutrina. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus abençoe essa live e fale aos corações, que a gente sabe que a semente preciosa do Evangelho, ela, quando é lançada, ela cai em terreno fértil e ela produz bons frutos. E não depende de nós, né, Marcos? Depende daquele que dá o crescimento à semente. Nós só temos o dever de lançar. E nós queremos que o coração de vocês seja a terra fértil, pelo qual a semente dará o seu fruto. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua presença e nós queremos te agradecer, Senhor. Primeiramente, por ter o privilégio de aprender as suas escrituras, pelo privilégio, Senhor, de ter a revelação de Deus em nossas mãos. E que em nome de Jesus, o Senhor, nessa noite, possa falar ao coração dos nossos irmãos, aos que vão assistir ou que estarão assistindo, Senhor, essa transmissão depois. Mas nós queremos, em nome de Jesus, resgatar, Senhor, os princípios sagrados das Escrituras. Nós estamos aqui, Senhor, para trazer os marcos antigos, aqueles que foram estabelecidos pelo Senhor, pelos teus apóstolos, pelos teus profetas. E nós somos aqui, Senhor, replicadores. Somos aqui, Pai, aqueles que vão falar aquilo que está na tua palavra. E nós queremos te agradecer, queremos te louvar por essa oportunidade, que o Senhor esteja conosco nessa live. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E aí, Marcos? Amém. Nós vamos ser... E aí, graça e paz. Tá tudo bem contigo, cara? Graças a Deus. Um pouquinho na correria, mas tamo aí. Tamo aí, né? E, gente, a gente, como eu falei para vocês, estamos nessa revistinha, né? A Igreja e o Império do Mal. Então, a gente vai falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo, estão vindo de encontro com a Igreja. Realmente são várias coisas, né, Marcos, que têm acontecido. E essa revistinha, ela tem servido para nós de alerta, né? Sim, bastante coisas, né, que nós temos visto aí nesses últimos tempos, que são bem evidentes, e quando nós meditamos nas Escrituras, nós vemos isso claramente, né? Isso é a importância de nós sempre estarmos pautados nas Escrituras, porque ela é o que vai nos dar a direção e a firmeza para que a gente não venha se desviar e deturpá-la, né? Como tem acontecido muito nos dias atuais que estamos vivendo. E essa lição ela é muito importante. Não vai dar para tratar um todo, mas com toda certeza vai trazer uma clareza e um despertar, né? Para que a gente possa estar a cada dia mergulhando mais. Ô, Marcos, você ministrou aula também no domingo passado, né? Sobre o espírito da Babilônia. A gente tem visto, né, que isso tem estado bem presente, né, Marcos, nos dias de hoje. Sim, bastante. Por quê? Nós vemos que quando ele
ele pegou esse espírito da Babilônia, nós vemos que a partir do momento que o homem peca, né, esse espírito do anticristo, ele já opera desde lá, do momento do Jardim do Éden, quando o homem ele é expulso. E nós vemos ele passando até os dias atuais que nós estamos vivendo, né? E nós vemos que ali em Babilônia, nós vemos claramente as atitudes, a postura, a conduta, a depravação do povo ali, do espírito que operava ali, que opera hoje, que nós vemos ao qual o apóstolo Paulo ele aborda, né? Ao qual ele fala que o espírito do anticristo, ante a palavra, ante as verdades de Deus, já estão operando claramente na vida de muitas pessoas, né? E quanto mais agora que nós temos visto com muita clareza isso. Com muita clareza isso. É verdade. E, Marcos, o que você preparou para a gente aí, para nos ensinar nessa noite? Pô, rapaz, tem bastante coisa, hein? Falar das cartas aos romanos é muita coisa, cara. Maravilhoso. Vamos estar falando um pouco aí a deturpação da doutrina bíblica, né? Ou do pecado. Então, nós temos visto que as pessoas têm deturpado muito a doutrina bíblica sobre o assunto do pecado, né? Algo que não tem sido muito falado em cima dos púlpitos, não tem sido falado em quase local nenhum, né? Porque falar de pecado é algo que hoje não dá muito ibope. Então, tem sido deturpada a doutrina bíblica. E a doutrina de Cristo, a doutrina das Escrituras, ela sempre vai combater sobre o pecado. Porque o pecado é o que faz essa separação entre nós e Deus, que faz nós vivermos totalmente contrário à vontade de Deus, que faz com que a pessoa tenha uma vida totalmente vazia, frustrada, caótica. E ela tem sido deturpada, ela tem sido fantasiada, maquiada, de uma forma que as pessoas acabam levando o pecado como uma brincadeira. Muitos até falam do pecado, mas brincando, rindo, né? Como se fosse uma piada. Não, o pecado é uma coisa muito séria. E nós temos visto o caos ao qual ele trouxe e o efeito dele até os dias atuais. Então, isso é muito importante, nós estamos abordando sobre isso. A gente até estava conversando, né, Marcos? Nós vamos... Sobre o conhecimento. A gente estava conversando essa semana, né? Sobre o conhecimento de Deus Sim. e o conhecimento de si mesmo, né? A gente não consegue conhecer quem nós somos se nós não tivermos um encontro com Deus, né? Não é isso? Com certeza, com certeza. Quando a gente Isso é um fato. É algo maravilhoso. Você entende que nós estamos muito longe da santidade de Deus, não é isso? Muito longe. E interessante, né? Você vê que quanto mais nos aproximamos das Escrituras, mais sujeira nós vemos em nós e mais miseráveis nós enxergamos que nós somos, independente da graça de Deus todos os dias, cara. Quando você acha que sabe, tá tudo legal, tá tudo bem, você se esbarra com as Escrituras e ele te mostra, você não tá tudo isso não. Falta muito para você, muito. É um padrão inalcançável. Isso é bom, isso é importante para nós. Nos coloca no nosso devido lugar, de pecadores, dependente da graça de Deus. Então isso é importante, porque às vezes pela falta da vigilância, da correria, às vezes muito barulho, muitas coisas congestionando os nossos ouvidos, nossos pensamentos, a gente se esquece disso, de verdadeiramente de quem nós somos e de quem é o Senhor. E as Escrituras, ela faz questão de esclarecer isso. Passa céus, passa terra, mas a palavra de Deus ela não vai passar. Ela pode não passar, mas sempre vai ter pessoas tentando deturpar ela, facilitar para que as pessoas venham a totalmente querer trazer Deus, adaptar Deus nas suas vidas. E é totalmente o contrário. Nós temos que nos adaptar às Escrituras, da forma que ela é. Então isso é muito importante para que haja o quê? Um relacionamento com Deus. E você vê que Jesus ele sempre abordou isso. Quando ele fala ali nos evangelhos, ali para aqueles homens ali que estavam reunidos, ele fala, vocês não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Então as Escrituras, ela vai mostrar, ela vai esclarecer, ela vai trazer luz ao nosso entendimento, clareza aos nossos olhos, vai descortinar totalmente aquilo que está obscuro sobre nós. As Escrituras, ela tem esse efeito de nos atingir no ponto certo, de nos confrontar, de nos consolar, de nos corrigir, de nos doutrinar
a chegarmos à semelhança de Cristo. Mas quando se deturpa isso, quando se maqueia as Escrituras, tiram a sua autoridade, tiram a sua clareza, tiram a sua necessidade, infelizmente nós vamos ver um povo infrutífero, né? E é triste a gente olhar para isso. Não quando nós falamos assim, não que somos o dono da verdade, que não erramos, não, não é isso. Falar que nem Paulo, somos os piores dos pecadores, né? Mas há uma necessidade muito urgente, de a cada dia mais mergulharmos nessas escrituras. Há essa urgência, cara, há essa urgência. E a carta aos Romanos, ela vai trazer isso, né? Isso que é maravilhoso, vai mostrar a condição nossa, a condição humana. E lembrando que esse estudo, é para filhos, é para nós que somos cristãos, porque às vezes falamos, lemos assim, e temos a ideia, isso é para aqueles que estão no mundo. Não, o testamento, por ser um novo testamento, o testamento foi feito não para bastardos, o testamento foi feito para filhos. Esse testamento é para nós. Então, tudo que é falado aqui é em relação a nós. Somos pecadores que necessitamos dessa graça e conhecer a verdade de Deus. Não a verdade do homem, não a verdade do que achamos, pensamos, não. Essa verdade de Deus, ela nos posiciona de uma forma que pode ter certeza que vai mudar a nossa maneira de pensar. Mudando a nossa maneira de pensar, eu começo a saber como me relacionar com Deus, me relacionar com o próximo, me relacionar comigo mesmo, me relacionar com toda a criação. Então, somente as Escrituras ela pode fazer isso. E o perigo da deturpação das Escrituras é fazer totalmente o contrário. Fazer com que você se sinta confortável, certo? Muitas das vezes, dentro da igreja confortável, dentro de uma situação, somente pelo ato de recebermos a Cristo em nossa vida, mas esquecemos que isso tudo há um prosseguimento. Eu preciso prosseguir. Porque sempre, como nós sempre falamos, né? Vamos falar sobre salvação aqui, mas é uma área muito importante. Nós fomos libertos nessas 3 áreas. Fomos libertos, primeiro, do poder do pecado, fomos libertos da culpa do pecado, e nós seremos ainda libertos da presença do pecado. E por existir a presença do pecado, nós precisamos todos os dias sermos doutrinados nessa verdade. E nessa parte de ser doutrinado na verdade é onde os falsos profetas, o espírito do anticristo que tem operado nesses dias atuais, vão fazer de tudo para nos desviar dessa verdade, para nos desviar dessa luz, deste caminho, cara, para que você não venha a viver aquilo que o Senhor quer que você viva, que eu viva, que nós vivamos. Mas eu louvo a Deus porque Ele tem dado essa oportunidade para nós estarmos falando um pouquinho hoje sobre isso aí. Isso aí. E qual é o texto aí, base, para nós refletirmos a respeito? Opa! O texto é Romanos, capítulo 3. Lê aí. Bora lá. Vamos ler aí esse texto maravilhoso. Show. Enquanto você procura aí, né, me sinaliza aqui quando você achar. Achei interessante o fato de você ter falado, né, que hoje essa doutrina ela não tem sido tão pregada. E traz um problema muito grave, né? Porque, como eu mencionei há pouco, se nós não conhecermos a si mesmo, é impossível de nós conhecermos a Deus. Porque a Bíblia vai relatar que nós estamos cegos, né? As pessoas que estão no mundo estão cegas, elas não conseguem enxergar. Quando nós vemos Isaías escrevendo, nós vemos ali ele falando a respeito das justiças, né, que eram tidas como trapo. Então, nós quando estamos cegos pelo pecado, aquelas ações que nós achamos que são ações que vão nos salvar, na verdade, estão contribuindo para a nossa própria condenação. Então, quando a gente tem um esclarecimento das Escrituras de que quem nós somos e o que Deus fez por nós e que a salvação não é meritória, é pela graça, a gente começa a se aproximar desse trono da glória, da graça, com muito mais zelo, com muito mais amor. Mas vamos ler aí esse texto maravilhoso. Isso é um ponto-chave. Se nós formos falar, a gente não sai daqui hoje. Porque falar da graça de Deus e de quem eu era e de quem eu sou, e sabendo que tudo isso é um mérito somente do que Cristo fez na cruz do Calvário,
Isso tem que estar na minha mente todos os dias. Saber quem eu era, um incapacitado, ao qual nós vamos ver, aprender aqui, ver totalmente como que o homem, aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, aos olhos do Senhor, como que ele nos via. E mesmo assim, vendo dessa maneira, nessa depravação total, ele nos libertou, ele nos resgatou, ele entregou o seu filho para morrer por pessoas que não mereciam. Entregou o seu filho como sacrifício. Isaías disse que Deus se agradou por isso. Você consegue entender um pai entregar um filho e olhar, e não entregar por pessoas que mereciam, não. Pessoas que agrediam a ele. Pessoas que agrediam a ele, ele entrega o seu único filho em um sacrifício. E você vê que ele fala que ele se agrada. Como compreender um amor desse? Isso tem que constranger o meu coração todo dia, cara. Todo dia tem que constranger o meu coração. Todo dia eu tenho que olhar para trás. Como as pessoas falam, você não pode olhar para trás. Sim, eu não posso olhar para trás com desejo de voltar para lá. Mas eu digo olhar para trás em ver o que Cristo fez, quem eu era lá atrás. E o que ele fez por mim. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, nós podemos usar a palavra que Paulo diz. Sou o que sou, pela graça. Isso tem que ficar latente na nossa mente todos os dias, cara. Todos os dias. Aí nós conseguiremos, pelo menos um pouco, né, a cada dia, sermos transformados pela verdade e reconhecer o que Jesus fez. Que é o que mais falta, né? É o reconhecimento. Mas a deturpação, ela elogia o pecador, ela acalenta o pecador, ela coloca o pecador num estado confortável. Ele se sente tão agradável que ele não entende, ele não compreende, ele não é grato por ele não compreender. Quando ele compreende a verdade, cara, isso muda o panorama. Uma palavra que você disse, que Paulo disse, que Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos. E quando fala incrédulo, as pessoas têm uma ideia, incrédulo das pessoas do mundo. Não, do mundo não é incrédulo, do mundo está morto. Incrédulos são aqueles que crêem pela metade. Nisso eu acredito. Nisso eu não acredito. Crente que acredita em partes, não. Nós acreditamos numa totalidade. Mas Satanás, quando ele cega o entendimento, ele torna essa pessoa uma escrava. Então existem pessoas que são livres, mas escravas ao mesmo tempo. É uma pessoa que está presa com as portas abertas, só que ela não consegue sair, porque a prisão não é o que rodeia ela exteriormente, mas a maior prisão dela está aqui, ó, a falta de luz das Escrituras. Né? E vamos lá. Romanos capítulo 3, do versículo 9, ao qual diz assim, Romanos 3, 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda. Todos se desviaram, todos se tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, suas línguas para lubridiar, enquanto debaixo dos seus lábios estão veneno de serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Você vê aqui um texto, né, ao qual Deus aqui, e no versículo 23 você vê que Deus ele vai passar régua. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Aqui você vê um veredito de Deus. Aqui você vê ele dando testemunho da humanidade. É Deus dando testemunho. Eu dando um testemunho, eu posso errar porque eu sou um pecador. Mas Deus, sendo santo, ele mostra qual o estado do homem, do ser humano. Então ele vai trazer todo sobre esse panorama
nós falamos sobre esse pecado e as suas consequências, né? Então, nós vamos estar falando um pouco sobre isso aí, tá? Na introdução da revista aí, o slide, vai falar um pouco assim: a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida por influências de teologias modernas. Meu, só aqui a gente poderia parar e ficar horas falando sobre isso. Então, por que ela vem sendo enfraquecida? A doutrina correta de Cristo, a doutrina das Escrituras, o Evangelho, vem sendo deturpada por falsas teologias. Falsas teologias que prometem aquilo que as Escrituras não prometeu. Quando você olha para as Escrituras, você vai ver, eu tenho que ler as Escrituras, olhar para as Escrituras, não na minha ótica, mas sim na ótica de Deus. E na ótica de Deus, como ele mostra o estado do ser humano, isso mostra totalmente a minha dependência dele. Eu não estou no estado de exigir alguma coisa. O estado que eu vivo hoje, o estado que você vive hoje, teria que ser somente um estado, só um: gratidão. Gratidão. Acordar agradecendo, viver agradecendo. Até uma frase que eu não lembro quem foi que disse, não sei se foi Charles Spurgeon, não lembro quem foi esse que falou. Quanto mais do céu você tem, menos da terra você almeja. Mas como ter mais do céu? Se estamos vivendo teologias totalmente humanistas, teologias totalmente deturpadas, uma verdade mesclada com uma mentira. Isso é perigoso. Isso não vai levar uma pessoa a ser transformada. O texto que nós lemos aqui, se você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aqui ele passa a régua. Deus, ele dá um veredito. Ele vai mostrar quem nós somos. O estado da humanidade, não há um justo sequer. Se você pegar, você pode perguntar para pessoas, elas vão falar: você é justa? Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí, eu nunca fumei, eu nunca cheirei. Ah, eu ajudo os pobres, eu me considero uma pessoa justa. Mas Deus diz que não há um justo sequer. Não há um sequer. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Inutilidade a humanidade vive, cara. Numa inutilidade, correndo atrás somente do fio metal, dos seus próprios prazeres. Mas a teologia moderna, que deturpa isso, disse: Deus é contigo. Vai nessa tua força. Cara, eu estava até lendo, né, essa semana e pensando na história do apóstolo Paulo, né? A Bíblia diz que ele chega ali aos sacerdotes, pede cartas e ele vai até Damasco para prender e arrastar os cristãos que ali estavam, né? Dizem alguns historiadores que Damasco era como se fosse um quartel-general da igreja, né? As pessoas foram se refugiar lá. E aí o que acontece? Quando nós vemos escritos de Paulo, nós vemos que ele se colocava, né? A Bíblia diz que ele era irrepreensível quanto à lei, né? Fariseu. Foi apresentado ao 7º dia, da tribo de Benjamim, enfim, ele traz todo aquele currículo, né? Só que quando ele chega diante de Deus, quando ele se encontra com Cristo, ele percebe que era o Cristo que ele estava perseguindo, ele fica cego. Ele precisa ser guiado até a casa de Judas. Ele precisou de Ananias para abrir os seus olhos. Aquele homem que era todo cheio de si, todo cheio de justiça, se achava superior, diz que aos da idade dele ele era melhor do que essas pessoas. A Bíblia diz isso. E esse homem agora, ele, depois de ter encontrado com Cristo, ele fala que dos pecadores ele é o maior. Dos apóstolos ele é o menor. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala: do que eu posso me gloriar? Me gloriarei somente em Cristo. Quando nós vemos ele falando das conquistas dele do passado, ele diz: eu considero tudo isso como esterco. Porque hoje, quando nós falamos de justiça, porque as pessoas hoje comparam a justiça, eu sou justo, eu sou uma pessoa humilde, mas o panorama, o ponto de comparação são as outras pessoas que são igualmente pecadoras. Acabou de ler o texto. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então, a base da sociedade é pecaminosa. E se você
está se comparando com o restante da sociedade, é claro que você vai se sentir injusto. Mas quando você se encontra com Cristo e você compara a sua justiça com a justiça de Deus, meu irmão, aí os olhos eles mudam. Você já não vai mais se achar aquele super crente, aquela pessoa bondosa que merece o céu, mas você vai se achar o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo. Então, talvez esse sentimento hoje, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ela também está ligada à falta de percepção de quem é Deus e quem nós somos. Porque a partir do momento que nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus e o que Ele fez por nós, eu tenho certeza que não vai ter espaço para vanglória humana. Cara, isso é verdade, isso é um fato, né? Quanto mais de Deus, isso que você falou, conhecer a Deus, né? Conhecer a Deus. Mas só há um meio de conhecer ao Senhor é através das Escrituras. Você vê que a tendência da teologia moderna é tirar as Escrituras. Ou usar ela para benefícios próprios. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, elas têm uma ideia do que elas querem falar, e elas falam, vou ler a Bíblia aqui, vou pegar a Bíblia para procurar um texto para confirmar aquilo que eu quero falar. Isso é o maior erro. Eu não posso ter esse tipo de pensamento. E esse tipo de pensamento leva, muitas das vezes, eu achar que eu sou justo, que eu sou melhor. Essa teologia da deturpação das Escrituras, você vê que essa teologia moderna, elas não confrontam. Ela não nos confronta. E nós estamos falando aqui, não é de descarregar ódio, raiva em cima dos púlpitos, em cima das pessoas. Não, não é isso. Você denunciar o pecado como todos os nossos irmãos do passado denunciaram, isso é muito amor. Ao ponto de você ser rejeitado, você saber que vai ser rejeitado. Falar a verdade, saber que vai ser rejeitado. Isso é amor por aquela alma, por aquela vida. Você não pode ter sido destampado, desvendado os teus olhos, é o que eu sempre falo. O cara que foi agraciado por Deus, o maior desejo dele qual é? Agraciar outro. Levar outro a esta graça, mostrar esta graça também. Nós fomos tirados da caverna, mas tem muita gente dentro da caverna só olhando a sombra. Hoje nós enxergamos todo mundo. Até acho que é uma figura de Platão que mostra sobre isso. É muito legal essa figura. Pessoas dentro de uma caverna presa e não conseguem olhar para trás. Só vê quem está passando por trás e a sombra refletindo na parede. Só o que reflete é monstro, coisas feias. Ela não consegue ter uma visão clara. Precisa de alguém lá naquela caverna tirá-lo, arrastá-lo e trazer para fora. E quando leva para fora, ela vê o mundo. Ela se alegra com o que ela vê. Ela tinha uma visão totalmente diferente. E ela fica tão feliz que ela volta para dentro da caverna para avisar as outras pessoas. Mas as outras continuam no estado ao qual ela estava, não consegue também entender. Então, o maior desejo dessa pessoa que foi agraciada por Deus, cara, é levar outro também a esse Cristo. Mostrar verdadeiramente o Evangelho. Só que o Evangelho, ele não pode ser deturpado. Ele não pode. Se eu te amo, eu vou te falar a verdade. Você precisa saber da verdade. Eu preciso, é justo. As pessoas precisam saber da verdade. Certo? Para mostrar isso a elas. Mas essa teologia que deturpa as Escrituras, você vê pelas mensagens. E às vezes, quando nós vemos certas mensagens, ficamos um pouco indignados, porque há uma ira contra isso, é o que Deus ele até fala lá. Você vê que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. E não se ponham só sobre a vossa ira. Então você vê, ele fala, pode se irar, mas não peque. Como que eu iro e eu não vou me pecar? Se irar com o quê? A mesma ira que Jesus teve. Uma ira de uma justiça. Qual foi a ira de Jesus quando ele entra no templo? A casa de meu pai é casa de oração. Não é essa bagunça. Então eu tenho que ter uma ira quando eu vejo as Escrituras sendo deturpadas. Quando eu vejo ensinos levando as pessoas por caminhos totalmente diferenciados daquele ao qual Cristo tem mostrado. Então, pessoas estão seguindo, estão acompanhando totalmente esses falsos ensinos. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. É a justiça própria, como tu falou. Quanto mais nós temos intimidade com Deus, você vê a justiça dele e a nossa justiça, isso tem que levar você a colocar a sua lá embaixo e ficar com a dele. A buscar a justiça dele. Porque a nossa, ele mesmo já disse, né? É um trapo de imundície. E nós se achamos justos, muitas das vezes, pelo aquilo que fazemos.
O cristão, né? O cristão justo, né? Eu até estava falando com o irmão, nós somos crentes. O irmão me fez uma pergunta, você é crente ou você é justo? Aí eu falei, crente. Aí ele falou, não, você é justo. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Crente é quem tem crenças. Nós não temos crenças, nós vivemos porque somos justos, porque fomos justificados. Falei, glória a Deus, então não sou crente, eu não tenho crenças. Eu fui justificado, a Bíblia fala de justos. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. E isso é muito profundo quando você entende essa justificação por Cristo. Você entende essa justiça de Cristo. Essa justificação leva nós agora a buscar não mais a nossa justiça. Como diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Né? E é o qual nós vamos até falar um pouco sobre isso aqui, que ele até colocou aqui na revistinha, que é a definição de pecado. Né? O termo pecado na Bíblia significa errar o alvo. Né? Trata-se de rebelião ou desobediência contra Deus e a sua palavra. A gente vê isso lá em 1 João, né? 3, 4, que vai falar que pecado é transgressão da lei. Mas quando a gente vê aqui, e ele aborda isso aqui, vai muito mais além, cara. Muito mais além do que errar o alvo. Será que o homem ele pode errar o alvo? O que você me diz? É interessante, né? Quando a gente fala, né, essa palavra aí, hamartia, se nós formos analisar mesmo a raiz dessa palavra, procurar o significado, vai um pouquinho mais longe, ô Marcos. Porque comumente a gente fala que pecar é errar o alvo, mas na verdade é a impossibilidade de acertar o alvo. É como se você fosse um arqueiro, mas você não tivesse capacidade de acertar aquele alvo. Você não consegue. É como se você quisesse ser um arqueiro e não tivesse o arco. Você só tivesse a flecha. Porque quando a gente fala, Marcos, de acertar o alvo somente, parece algo superficial, que parece que você não acerta, mas você passa muito perto de acertar. Só que a impossibilidade significa que você, como popularmente a gente diz, está no mato sem cachorro. Você não tem como chegar nesse objetivo. Você não tem como ser salvo e nem passar perto de ser salvo pelos seus próprios atos. Então, a gente, como você muito bem falou, Marcos, queima em nosso coração anunciar, né? A palavra evangelho, no seu sentido original, significa boas notícias. E nós pregamos o evangelho, temos o objetivo de alcançar pessoas, falar do pecado, falar da salvação, falar de quem Cristo é, de quem Deus é, porque nós queremos anunciar a boa notícia, que embora nós estejamos presos nessa doutrina, na continuação do capítulo 3, 4, até o capítulo 8 de Romanos, a gente vai ver esse assunto pecado, nós vamos ver que Cristo veio e nos libertou dessa vida de escravidão ao pecado. Nós estávamos, como Efésios diz, mortos em nossas transgressões. Estávamos mortos, totalmente mortos. Nós não tínhamos como escolher Deus, não tínhamos como aceitá-lo, mas a graça de Deus nos alcançou. E nós agora somos justos porque Ele nos justificou, foi o seu sangue. Então, quando a gente entende isso, Marcos, a gente primeiramente quer anunciar, porque a gente quer ver as pessoas sendo salvas também, como nós alcançamos a graça. E também porque a gente sente amor, né? A gente sabe que Deus ele quer encontrar com essas vidas. E essas vidas têm que dar abertura para a palavra de Deus. Mas se não tivesse a doutrina bíblica do pecado, Marcos, não tem como, né? A gente tem visto aí alguns pregadores pregando aí. E me lembra muito, Marcos, quando eu vejo ali a história da igreja, né? Que a igreja, por um período, deixou com que a filosofia fosse somada à pregação do evangelho. E aí, o que acontece? Hoje nós vemos palavras motivacionais, palavras coach, palavras que têm o objetivo não de expor as escrituras. Porque parece, Marcos, para mim que as escrituras estão ultrapassadas para algumas pessoas. Elas não são mais atuais. Só que a Bíblia diz que nada vai ser tirado da lei. Tudo vai ser cumprido. A palavra de Deus, ela está e é permanente, é inspirada para todos os tempos. Foi o que o Senhor Jesus nos deixou. E nós temos que pregar essa palavra. Então, muitas vezes a gente tem visto palavras de coach, palavras
totalmente motivacionais. As pessoas saem felizes. Mas sabe o que acontece, Marcos? Estava conversando com um pastor um tempo atrás, ele me esclareceu, me abriu os olhos e eu falei, cara, é isso, é verdade. As pessoas saem felizes porque ouviu uma palavra confortável, mas passa 2 dias, ela precisa de novo. E ela volta para receber mais uma dose. Só que quando nós damos ouvido à mensagem do Evangelho, ela transforma a nossa vida. A gente não precisa mais de doses. A gente precisa agora da presença de Jesus na nossa vida. A gente precisa agora não ir a um lugar para receber uma palavra, mas agora a gente precisa andar com o Espírito Santo todos os dias. Eu não preciso mais de depender de alguém. Agora eu dependo única e exclusivamente do Espírito Santo, de Jesus, Deus e a sua palavra revelada a nós. Então a gente precisa voltar aos primórdios, não é isso? Com certeza. Esse exemplo que você deu, eu sou um pouco meio, desculpe minha linguagem, um pouco meio grosseiro nos exemplos, mas é uma forma de nós compreendermos isso que você falou, essas palavras motivacionais, as pessoas saem felizes, saem naquele êxtase de alegria. Eu sempre falo, as pessoas tinham que sair de dentro da igreja pensativa, arrependida, chorando, por ter ouvido verdadeiramente Deus falar. Como nós olhávamos e via profetas, quando via a palavra, se não estiver enganado, é o rei Josias, quando foi falado para ele o que estava escrito, ele rasga suas vestes, ele não sorriu, porque a palavra de Deus, ela tem esse peso de mostrar quem nós somos, mas para isso precisa de pessoas que verdadeiramente têm a fidelidade com as Escrituras e não com as pessoas. Nós não temos fidelidade com o povo, nós temos fidelidade com Deus. E na fidelidade com Deus nós temos esse dever de apresentar a verdade. E o exemplo que você deu, daqui a 2 dias elas voltam. Então quer dizer, é como um usuário de droga. É como um usuário de droga. Ele vai na biqueira, pega uma cocaína, pega uma pedra, usa, fica no êxtase. Só que aquele efeito vai passar. Depois ele tem que voltar lá para pegar de novo. Então ele vive totalmente debaixo dessa dependência daquela droga, para deixar ele no êxtase. Então tem muitas pessoas agindo dessa mesma maneira. Ela vem na terça, ela vem na quinta, ela vem no sábado, ela vem no domingo, sempre buscando doses. Mas essas doses é só para aquele momento. Mas o que Deus tem para a nossa vida não são coisas pequenas, não são coisas momentâneas. O Evangelho, é como eu sempre falo, o Evangelho ele não te melhora. O que te melhora é o falso ensino. O que te melhora é a religião. O Evangelho, ele te transforma. Você não precisa de uma dose. Quando você tem o Espírito Santo, você tem totalmente uma totalidade dentro de você. Esse Espírito que está em nossa vida, ele é tudo para nós. Eu não preciso de doses. Eu não preciso de palavras de autoajuda. Eu preciso de palavras verdadeiras. Eu não preciso que alguém diga para mim, você é uma bênção. Não. Eu serei uma bênção quando as Escrituras dizem quem eu sou. É ela que vai me dizer quem eu sou. Então, as palavras motivacionais, elas, no tempo que nós estamos vivendo hoje, essa deturpação, é o que mais tem. Você sempre exaltando o homem, sempre colocando ele como se ele fosse isso, uma verdade. Isso agrada, isso acalenta o seu eu, acalenta o seu pecado. Ah, você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor, você é valioso. Deus pagou um preço por algo valioso. Não, eu não tenho valor. O valor, Paulo fala que nós somos um vaso de barro. Somos um vaso de barro. E quando você vai para a cultura judaica e você vê o que Paulo está falando, esse era um vaso inferior. O único valor desse vaso era o que tinha dentro dele. Não era o vaso nunca teve valor, mas o que tem dentro do vaso é valioso. Então, o que tem em nossas vidas, o valor que está dentro de nós, nós só somos um vaso nas mãos do Senhor. Então, todo valor, toda honra, toda glória, todo mérito, todo meritório sempre é em Cristo, cara. Sempre vai ser em Cristo. Mas isso não é uma doutrina do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito, não. É uma doutrina bíblica, uma doutrina textual. Texto, contexto, é as Escrituras que revelam isso. E como você falou, para muitos estão ultrapassadas essa palavra. Para muitos,
como mais para frente, se der tempo, nós vamos falar, como diz lá em 2 Timóteo, da comichão nos ouvidos. Da comichão. Essa é uma realidade. Por que da comichão? Porque confronta. Porque vai contra a vida, vai contra a conduta, vai contra os pensamentos. Né? Então, isso é muito importante. Mas, infelizmente, essa é a época de uma guerra, de uma batalha que nós estamos vivendo. E cabe a nós se posicionarmos, não recuarmos e nem negociarmos princípios. Porque aquele que nos alistou, nos chamou, ele não chamou para nós negociarmos. Ele nos chamou para nós anunciarmos, não negociar. E o evangelho é isso. É um evangelho que te transforma. Te transforma, te leva totalmente a um relacionamento com Deus, te leva às Escrituras. E isso é muito importante. Mas sempre vai haver aqueles que vão tentar deturpar as Escrituras, tirá-la da sua vida, falá-la pela metade, usar ela com benefícios próprios, mesquinhos, egoístas. Mas se nós formos fiéis, como o apóstolo Paulo ele relata, que nós fomos chamados para sermos dispenseiros da casa do Senhor. Eu vou na despensa e pego, abro o armário, pego o alimento que já está pronto. 66 livros prontinho, quentinho, saído do forno. E eu pego essa palavra, eu não acrescento e nem tiro nada dela. Eu falo ela e o Espírito Santo convence. Eu falo essa palavra e o Espírito Santo vai transformando. Eu falo essa palavra, o Espírito Santo vai curando. Eu falo essa palavra, o Espírito Santo vai totalmente mudando tudo. Porque é somente ele que tem esse poder de fazer isso. Mas ele precisa de homens fiéis nessa geração. Contra esses deturpadores da verdade. Que tem muitos. Mas temos que estar sempre anunciando. Então, você vê que quando fala de pecado errar o alvo, vai muito mais além. Eu nunca vi um morto com um arco na mão apontando uma flecha atirando. Ele está morto. Ele não tem como errar. Ele não está vivo. Ele não tem essa possibilidade. Ah, ele errou o alvo. Então quer dizer que ele pode até acertar? Não, ele não tem essa possibilidade de acertar. Então tem até uma fala aqui. Ó. O pecado atribuído a Adão refere-se à perda da perfeição dada por Deus. A perfeição é o padrão que Deus estabeleceu ao criar o homem, uma espécie de marca dada por Deus ao homem. Então você vê que quando Adão ele transgride, o pecado entra. Ele transgrediu, desobedeceu uma lei de Deus, não escrita, mas uma lei verbal, ao qual Deus disse para ele, não coma. Então, Adão, quando ele transgride a lei, e a lei só foi ele que transgrediu essa lei. Quando ele transgride a lei, vem o pecado. E ele perde essa marca. Que marca era essa que Adão tinha? A marca da justiça de Deus. E ele perde esta justiça e se torna totalmente o que nós lemos em Romanos, e toda a humanidade que vem depois dele são pecadores. Por isso que vai falar que todos nós somos pecadores, porque herdamos isso dele. Tornou-se um povo totalmente injusto. O homem passa agora, em Gênesis 1, 2, o homem era governado por Deus, o homem era totalmente, tinha um relacionamento com Deus. Deus coloca o homem para reinar, para governar, para ser justo. Ele perde isso. O homem no Jardim do Éden, ele tinha vida, ele tinha comunhão e ele tinha liberdade. Quando ele transgride a lei verbal direta de Deus e ele é expulso, agora ele se torna o quê? Pecador, escravo e morto. Olha o que nós herdamos de uma transgressão. Por isso somos todos pecadores. Então, errar o alvo fica muito uma falácia, né? Ah, errou o alvo, como se o homem tivesse essa capacidade de acertar alguma coisa. Não, você não tem capacidade de acertar. Dizendo, Deus que te acertou, Deus que te encontrou, como encontrou Paulo em Atos 9, a caminho de Damasco. É Deus quem faz essas coisas. Por isso se chama graça. E é por isso que nós vivemos pela graça, a cada dia. Então as Escrituras, ela te traz essa consciência, verdadeiramente, do que está acontecendo. E as pessoas querem deturpar isso. O falso evangelho,
As falsas doutrinas querem mostrar que você tem capacidade de escolher. Você tem capacidade de acertar o alvo. Você não tem. Você tem um livre-arbítrio. Não vou nem entrar nessa questão, tá? Mas só dando uma Que aí vai palhinha. dar treta. Não vai dar treta. Só para você mostrar. O livre-arbítrio no Jardim do Éden, o homem tinha, glória a Deus. Adão tinha esse livre-arbítrio. O direito de não transgredir a lei de Deus. Mas a partir do momento que ele transgride e peca, agora ele é expulso. E quando ele é expulso, agora ele se torna o quê? Escravo. Eu nunca vi um escravo ser livre, ter um livre arbítrio. Não, ele é escravo. Então, a partir do momento, hoje nós não temos. Ou sou escravo de Cristo, ou eu sou escravo do mundo, de Satanás. Não existe meio termo. Existe Deus, existe o diabo, existe céu, existe o inferno. Existe anjos, existem demônios. Existe a justiça, existe a injustiça. Então, não existe terceira opções. Então, hoje eu não tenho meu livre-arbítrio. Eu fui comprado por bom preço. Eu sou escravo de Cristo. Paulo diz, Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro? Mas Cristo não liberta? Sim. Quando ele fala prisioneiro, ele está dizendo, eu, Paulo, me prendi a Cristo e não largo ele por nada. Eu me prendo a ele, eu me agarro nele, eu me enxergo nele e não deixo ele por nada. Por quê? Porque Paulo sabe quem era Deus. Quem tem relacionamento com Deus sabe, cara. E não larga ele por nada. Por nada, cara. O que poderá, ele diz, né? Me separar desse amor? A tribulação? A angústia? Uma separação? Uma traição? O que, cara? O que pode me separar? Ele diz, nada. Que relacionamento é esse? O que leva um homem a falar isso? O que leva um homem, no final da sua vida, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 7, lá, no final da sua vida, falar da morte, não com um ar de tristeza, mas com um ar de alegria. O que leva um homem pecador a fazer isso? Sabe o quê? O Espírito Santo. Aquele ao qual nós dizemos que temos. Ao qual nós dizemos que temos. E se nós temos esse Espírito Santo, cara, ao qual todos esses homens que sofreram, que padeceram, e no final ele diz, eu combati um bom combate. Como é que é? O combate foi bom? Que bom, Paulo. Tu apanhou, sofreu, passou naufrágio, fome, chicotada, cadeia. Me mostra o que foi bom aí. Acho que Paulo olharia para nós e falava, quem se relaciona com Deus, essas coisas são momentâneas. Foi um bom. Combati um bom combate, foi bom, porque isso tudo que eu passei me trouxe relacionamento com Deus. Experiência com Deus. Mostrando que ele nunca me abandonou, ele sempre se mostrou presente. Eu combati um bom combate. Eu acabei o quê? A carreira, fidelidade, naquilo que Deus deu a ele. Naquilo que Deus deu a ele. E aonde você vê isso? Lá em Gálatas 1:10. Se eu fosse querer agradar a homens, ele diz, não seria servo de Cristo. Fidelidade, bom combate. Cara, isso, quando eu leio isso me dá força. Se um homem pecador, como eu, ele conseguiu, por que eu não consigo? Se ele tinha o Espírito Santo, eu também tenho. Se ele foi justificado, eu também fui, pelo mesmo sangue. Porque é o que ele disse nas Escrituras. Não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há livre. Todos são um em Cristo. Então eu posso, você também pode. Não na nossa força, na nossa capacidade, mas nas Escrituras. Eu acho interessante. Só que as Escrituras, ela diz, sofre comigo as aflições de Cristo. É aí que entra o falso ensino e diz, não. Você não precisa sofrer. O Evangelho não é isso. O Evangelho você vai ter, você vai ganhar. Você é bom. Você é uma pessoa até boa. As pessoas não poderiam fazer isso com você, sempre te colocando para cima, massageando o teu ego e camuflando o seu pecado. E hoje você vê que camuflaram, colocaram um rótulo. Você sabia que colocaram um rótulo na palavra pecado? Não está mais escrito pecado na vida das pessoas. Colocaram um rótulo e escreveram problema. Ah, eu tenho um problema. Não, você não tem problema. Como o pastor Felipe diz, você não tem problema, você tem pecado. Cara, isso é muito forte, essa palavra. Você não tem problema, eu estou cheio de problema, não. Você não tem problema, você tem pecado. Tira o rótulo. Tira o rótulo que você vai ver o que está embaixo.
Então você vê que o falso ensino, ele faz isso. Ele coloca rótulos, ele maqueia. Infelizmente as pessoas não conseguem viver aquilo que Deus tem, que é a boa, perfeita e agradável vontade. Por quê? Nunca houve uma mentalidade transformada nas Escrituras. Nas Escrituras, na fidelidade da palavra. Então, quando falamos de pecado, não é só errar o alvo, é perder a marca da justiça. E agora que fomos justificados, aí nós entendemos porque ele diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro, prioridade. A prioridade. A minha busca determina quem eu sou. A sua busca determina quem você é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o que? A sua justiça. A justiça de Deus. A marca que Adão perdeu, Cristo nos devolveu. Cara, é muito maravilhoso quando nós olhamos para as Escrituras. Ela enche o nosso coração, cara, de alegria. Eu fico feliz quando eu falo das Escrituras, porque é somente ela. Quando eu ouço uma palavra das Escrituras, as pessoas falam, nossa, essa palavra foi muito dura. Essa palavra bateu. Não, não, a palavra ela não bate. Ela corrige, ela é como uma professora para que você cresça na presença de Deus. Quem bate é o diabo. Quem faz você sofrer é o mundo, não as Escrituras. Né? Então, muitas vezes nós temos observado e visto isso, essa deturpação. Pessoas falam das suas vidas, falam de tudo. Pega até o texto, começam até bem, mas depois elas nunca voltam para o texto. Fecha a Bíblia. Pronto. Vai falar das suas experiências. Minhas experiências não mudam a sua vida. Não transformam a sua vida. É até legal para você falar, poxa, glória a Deus. Mas eu não fui chamado para pregar experiência. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Ah, então você é melhor? De forma alguma. Eu continuo usando as palavras de Paulo. Sou o pior dos pecadores. Mas uma coisa eu sei. Eu não sou melhor, mas também não sou pior. Sou diferente. Fui chamado para fazer a diferença. A gente está falando do Amém? livre-arbítrio, né? Eu achei interessante quando você falou, porque eu lembrei de Gálatas 2:20, que o apóstolo Paulo diz, né? Já fui crucificado com Cristo. Assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo pelo Filho de Deus. E nós vemos, né, que em outro texto também de Paulo, ele fala que agora ele se considera um escravo de orelha furada. E quando nós olhamos para o escravo de orelha furada, lá no Antigo Testamento, eram aqueles que terminavam os anos das dívidas, né? E eles eram libertos. Só que eles falavam assim, não, eu não quero ir embora. Porque o meu Senhor é muito bom para mim, eu quero ficar aqui com ele, eu quero continuar sendo um escravo. Porque, meu irmão, o que o Marcos colocou aqui é muito importante de destaque. Se você não for um escravo de Deus, você vai ser um escravo do pecado. E saiba, os escravos dos pecados, vão direitinho para o inferno, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos dizer isso aqui nessa live. Meu irmão, eu quero que você... Eu vou falar de uma história aqui famosa, que todo mundo conhece, que é a história de Noé. Meu irmão, na hora que a porta da arca se fechou e a chuva começou a cair, aquelas pessoas ficaram do lado de fora, meu irmão. Sabe por quê? Porque eles não deram ouvido à pregação de Noé. Eles não deram ouvidos de que Deus destruiria, eles precisavam entrar na arca. Não pensem que no final do trilho, Deus vai ter misericórdia e falar assim, não, eu vou deixar minha justiça para lá e eu vou salvar essa pessoa aqui. Mesmo ela não tendo aceitado a Cristo, não tendo entregado a vida a Jesus, não, eu vou salvar sim. A justiça de Deus é tão levada a sério, meus irmãos, que ao invés de deixar um pecado só impune, ele preferiu matar o próprio filho. Então, a gente precisa repensar. A doutrina bíblica do pecado é para dizer para você que no final do caminho não vai ter salvação não se você não estiver em Cristo. A porta da arca vai fechar. Noé e sua família vai ser salvo, mas você vai estar do lado de fora vendo aquela família ser salva e você indo para o inferno. E não, eu não estou falando isso aqui como alguém que é o santarrão, não. Eu estou falando isso aqui porque eu também tremo e temo diante de Deus. Porque a Bíblia diz
que haverão muitos naqueles dias que chegarão para o Senhor e falam, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu curei, eu fiz um montão de coisa. E o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Eu não quero me tornar um hipócrita. Eu não quero me tornar alguém que prega a palavra e não vive. Esse é o erro que nós podemos cometer, tanto eu quanto o Marcos, como qualquer outra pessoa que prega a palavra. Mas Com certeza. você que ainda não entregou sua vida a Jesus, saiba, um dia a porta da arca vai fechar. E tenha certeza que os que estiverem fora de Jesus continuarão nadando até morrerem afogados do lado de fora. Só que saibam que não vai ser água que vai estar esperando, mas um lago de enxofre que arderá para a eternidade. A Bíblia diz isso. Então, nós estamos aqui anunciando que a condição é essa, mas que o nosso Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para nos dar uma nova história. Ele veio para reescrever a nossa história. O que o Marcos está falando aqui, meu coração se alegra, porque quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos a gravidade da nossa vida e nós conseguimos enxergar o que Deus fez por nós, eu não consigo mais viver sem Ele. Quantas vezes, Marcos, eu já passei pela minha vida dificuldades e eu pensei em abandonar tudo, mas eu não consigo me abandonar Deus, eu não consigo me desligar dele, porque eu vejo tudo que Ele fez por mim. Eu vejo que Ele me alcançou, mesmo eu estando no pecado, perdido. Eu não tinha ninguém na minha família que pudesse falar assim, olha, eu vou te levar à igreja. Não, Deus me alcançou. Salvou a mim, salvou a minha casa, a minha família. E eu quero continuar essa graça para o resto da minha vida, porque nada é mais importante. A Bíblia diz sobre uma parábola do terreno ali, né? Não lembro mais o nome da parábola, mas fala que o reino de Deus é como um homem que acha um tesouro em um terreno, em uma terra. Ele encontra aquele tesouro, ele vende tudo que tem para encontrar, para ficar com aquela terra onde tem aquele tesouro. E nós temos que abrir mão de tudo por conta de Cristo. Nós temos que abrir mão de tudo por conta dele. E se lembrar que quando o apóstolo Paulo, assim como Estevão também, que a história de Estevão é fantástica, quando o dia da morte chegar, nós não vamos estar mais desesperados. Nós vamos estar esperando ardentemente, como as palavras de Russell Shedd, quando estava no leito de morte com câncer. As pessoas perguntavam para ele, Russell, o que você tem sentido no teu coração? O câncer está me consumindo, mas a cada dia eu me sinto mais próximo de Deus. Como eu quero, meu irmão, no dia que estiver próximo da minha morte, eu me sentir cada vez mais próximo de Deus. Como eu penso dos dias que os meus olhos fecharão, mas quando eles voltarem a abrir, eu verei com os meus próprios olhos o relato que João disse em Apocalipse. Os olhos como chama de fogo, o cabelo branco como a neve, os pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas. Como eu quero um dia ter a experiência que João teve de deitar no braço do Pai e dizer, eu quero ficar aqui. Como eu quero um dia testificar com a minha vida aquilo que hoje eu só consigo experimentar através da leitura bíblica e muitas vezes através da oração, que vem somente a presença de Deus. Mas um dia os meus olhos vão ver, os seus olhos vão ver, porque nós estamos dentro da arca, e essa arca é Jesus. E se você não está ainda nessa arca, saiba que hoje é o dia. Hebreus diz, o dia é hoje, não é amanhã, é hoje. Porque talvez hoje, como aquele rico insensato, será pedida a tua alma. E para onde vai ser o seu caminho? Que Deus tem reservado para você? É a pergunta que eu faço nessa noite. É isso aí. E eu tenho certeza que se vocês estão ouvindo pessoas que às vezes nunca se renderam a Cristo, até mesmo por algum preconceito, muitas coisas que têm visto no mundo evangélico, o que eu falo, sempre procuro dizer para as pessoas, eu falo, onde existe o bom, existe o mal, mas não olhe para isso. Sempre vão ter os verdadeiros, pessoas que sempre vão levar o evangelho verdadeiro. E isso que você falou. O que o Senhor está preocupado com as nossas vidas é isso. É a eternidade. É a eternidade. A eternidade, ela é um fato. Só que a eternidade, ela é tanto um fato, ela é uma realidade, que existe uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus.
tanto com um como com o outro. É só você olhar aquela parábola, que não é uma parábola, é um fato, do rico e do Lázaro. Ele diz para Abraão: pai Abraão, mande alguém lá avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá. Abraão disse: os mortos não podem voltar. Lá ele tem os profetas e a lei. Ouçam. É isso que eu digo a vocês que estão nos ouvindo. Ouçam a palavra de Deus. Ouçam aquilo que está sendo dito. Tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é dito, pode ser por pastor, pode ser por bispo, pode ser por padre, pode ser por quem for. Analisem pelas Escrituras. Analisem pelas Escrituras, porque estamos vivendo um tempo de deturpação. Um tempo de mentira, um tempo de engano. E aonde está a verdade? Somente nas Escrituras. Quando você vem para as Escrituras, ela vai falar a verdade. O que nós estamos trazendo aqui nessa noite é a palavra, é a verdade. A palavra que salva, que liberta. Quantas pessoas estão oprimidas, sem saída, sem saber o que fazer, sem rumo a tomar. Mas a graça de Deus tem permitido de você ouvir isso nessa noite. Isso se chama graça ao seu coração. O que Deus quer é isso, te transformar. Ele não quer te melhorar. Quem melhora é a religião. Quem melhora é o engano e a mentira. O Senhor quer transformá-lo, fazer você ser a imagem e semelhança dele, resgatar essa imagem, esta marca na sua vida, como ele fez na nossa vida, fez na minha, fez na vida do Lucas. E o Evangelho é isso, passamos por lutas, dificuldades, sim, com toda certeza, mas nós não estamos só, porque aquele que habita em nós é maior. Nós não pensamos em recuar, nós não pensamos em voltar, porque não somos desses, não fomos chamados para recuar, mas para avançar. Sabemos em quem temos crido. Então, quando sabemos em quem temos crido, isso se chama relacionamento. E o relacionamento nos leva totalmente a essa estrutura bíblica, ao ponto de nós sabermos quem é o Senhor. Então, é o que nós mais temos visto, essa deturpação, ela tem alcançado totalmente a área social, a área moral, a área intelectual, ela tem alcançado totalmente isso também. Quando se deturpa as Escrituras, querem se tirar a autoridade das Escrituras. Hoje em dia, você vê que quando se prega a palavra, as pessoas entendem a palavra e mais alguma coisa. Elas necessitam de mais coisas. Não, só as Escrituras. As Escrituras, ela é suficiente para te curar, para te restaurar, para te levantar. Então, para tudo, as Escrituras, ela é suficiente. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo disso, que estão tirando as Escrituras, estão deturpando ela, como se ela não tivesse uma autoridade máxima. É as Escrituras e mais alguma coisa. Infelizmente é isso. Então você vê, por ajudar as pessoas, então a gente vê até deturpação nessa área, da área social, né? Vamos maquiar o pecado. Então, olha só o alcance do pecado. Alcançou toda a humanidade. Romanos 5,12, alcançou toda a humanidade. Alcançando toda a humanidade, consequências é o que nós temos visto aí no mundo. É só olhar pela janela da sua casa, liguem a televisão, saem na rua, olhem. E se não conseguir enxergar, se olhe no espelho. Você vai ver a deturpação que o pecado trouxe. Olha só a gravidade disso. Somente Jesus Cristo, ele pode transformar a minha vida e a sua vida. Somente ele. E tem pessoas que tentam trazer com coisas, ajudando as outras pessoas, fazendo com coisas sociais, mas o pecado está ali. As pessoas têm que ser tratadas diretamente na sua alma. São almas que estão totalmente aprisionadas. Almas que estão escravizadas pelo pecado. E essa palavra que nós temos aqui em nossas mãos, ela é para trabalhar nisso. Ela não é para trabalhar na minha moralidade, mas ela é para trabalhar na minha alma. Quando a minha alma é doutrinada na palavra, vai refletir totalmente no meu corpo. Uma vida saudável, uma vida totalmente voltada a Deus, uma vida de santidade ao Senhor, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de justiça, uma vida do fruto do Espírito. Porque a minha alma está sendo doutrinada nas Escrituras. Eu não posso deixar, você não pode deixar com que a sua alma seja deturpada, seja totalmente ensinada errada. E isso está acontecendo porque isso é bíblico. É os últimos tempos. É os últimos tempos. Paulo disse sobre isso. Chegará o tempo. E chegamos nesse tempo. Que homens serão amantes de si mesmos.
O espírito do anticristo já está atuando. O abandono da fé já está acontecendo. Tantas coisas estão acontecendo. E, infelizmente, as pessoas estão tão aflitas, tão afligidas por percas, por separações, por tantas coisas que estão acontecendo na vida delas, que tudo que se falar em relação a Deus, elas estão engolindo. Só que isso não está fazendo bem. Isso só está levando ela cada dia mais à destruição. Só está levando a alma dela a cada dia mais a ser mais aprisionada, mais sofrida. E somente Jesus Cristo pode libertar a sua alma dessa escravidão, trazer alegria, trazer paz, trazer gozo, trazer vida. A vida só se encontra em Cristo. E a falsa teologia apresenta a vida em coisas, no que se oferece, no que você vem a ter. Se você conseguir, então as pessoas estão se alegrando por casa, por carro. Jesus disse, o ferrugem, a praça, isso come. O grande empreendedor foi aquele homem que você citou. Deus, aquele homem tinha um celeiro, e ele olhou para o seu celeiro e falou, esse celeiro está pequeno. A minha colheita está muito maior. Eu vou derrubar esse celeiro e vou construir um maior agora. Até aí não tem problema. É um grande empreendedor, administrador, bacana. Isso não tem problema nenhum. O problema foi quando ele falou, goza, viva, se divirta, minha alma, porque agora nós temos em abastança. Ele lança isso para sua alma. Ele era rico financeiramente, mas pobre, falido espiritualmente, ao ponto de Jesus dizer para ele, louco, esta noite pedirão a tua alma. A quem você tem preparado? As pessoas não estão preparando a sua alma. E a falsa teologia, o falso ensino, a deturpação do evangelho, pelo agir do Espírito, do anticristo na vida de muitos homens que se dizem de Deus e não são, que deturpam as Escrituras, a finalidade deles é essa. Te oferecer riqueza, te oferecer coisas que enchem os teus olhos, que levam o seu coração a sentir um sentimento, mas nós não andamos por sentimento, andamos pela palavra. Então, nesta noite, isso que estamos trazendo aqui, o Evangelho, de uma forma clara, simples, creio que está sendo bem simples no entendimento. Pergunte ao Espírito Santo, isso que está sendo falado é de ti mesmo? É uma verdade o que o Lucas, o Marcos estão falando? É da tua palavra? Você pode ter certeza que o seu coração vai queimar, vai arder. Porque o Espírito Santo ele vai confirmar tudo aquilo que está sendo falado, porque é somente dele que nós estamos falando. Não estamos falando de nós. Estamos aqui, nos apresentando, falando a verdade com muito amor, não julgando ser melhor do que ninguém, não, mas sempre querendo levar o evangelho para que a pessoa seja transformada por essa palavra. Ô Marcos, a gente tem o texto de Gálatas também, né, capítulo 1. Só abre aí para mim, Marcos. Estou sem a Bíblia aqui, está no celular. Marcos, Gálatas 1, versículo 6 ou é o 8, não me lembro. Mas leia aí para nós. Calma aí. O texto é bem interessante e eu gostaria até que você lesse aí na tua Bíblia, para que não fique nas minhas palavras. Mas muitas vezes Pode falar. Gálatas 1, 6. Vê se é esse daí. Gálatas 1, versículo 6. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Pode continuar. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes e declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Deixa eu só exemplificar para os nossos irmãos aqui. Em conversa com o Marcos durante a semana, achei bem interessante o que você falou, Marcos, que a gente tem permitido com que pontos da Bíblia pequenos sejam deturpados. Em que sentido?
Ah, vamos fazer vista grossa para isso. Ah, não vamos confrontar porque, afinal, vai trazer problemas. Mas a Bíblia diz aí nesse texto de Gálatas que se alguém estiver pregando uma palavra que não seja o evangelho, que eles sejam excluídos. É a palavra de Deus, meu irmão. Gálatas 1, tá aí. Em outras versões, você vai ver a palavra seja anátema, sejam retirados. Ainda que um anjo apresente um evangelho diferente desse que nós estamos pregando aqui, que sejam excluídos, que sejam removidos. E nós, muitas vezes, estamos aceitando essas mentiras que estão sendo empregadas e não temos defendido a fé com medo de ser negativado, com medo de ser censurado, com medo de ser perseguido. Meu irmão, quantos cristãos no passado perderam a vida? Nós estávamos conversando, né, Marcos, um tempo atrás, de John Huss, ele falando ali diante dos homens, os homens falando, olha, você tem que fazer aí, pedir desculpas pelo que você está falando, porque você está falando coisa errada, isso não existe. Aí ele falou, pedirei perdão sim, somente se vocês me convencerem pelas escrituras de que aquilo que eu falei é uma heresia. E eles não conseguiram provar pelas escrituras. E ele declarou o seguinte, vocês estão me matando hoje, um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, não é isso? E nasceu Martim Lutero, o grande reformador. Então, meus irmãos, nós não podemos recuar diante das adversidades. Nós não podemos nos amoldar a mensagens que vão levantar o ego das pessoas. Infelizmente, não é essa a mensagem. Hoje nós nos alegramos, Marcos, em ser massacrados pela palavra de Deus. Porque nós sabemos, como diz Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, até o dia de Cristo Jesus. Eu estou em obra, você está em obra. A Bíblia vai dizer também que nós somos como vasos na mão do oleiro. Ele está nos moldando, tirando as imperfeições. Nós vamos ver Hebreus capítulo 12, que nós tivemos um pai terreno que nos orientou, que nos muitas vezes falou não, nós choramos, nos entristecemos. Quem dirá o Pai Celestial? Ele fala em Hebreus capítulo 12 para nós mudarmos a nossa visão. Você olhar para as adversidades da vida e falar, Senhor, aonde o Senhor quer me ensinar? Aonde o Senhor quer me transformar? Romanos 8, 28 em diante, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E esse propósito, a palavra diz ali, ele primeiro nos predestinou e depois nos direcionou para sermos conforme a imagem de seu Filho, ou seja, as adversidades estão produzindo em nós a imagem de Cristo. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando nós vivemos as Escrituras, as pessoas olham para nós e veem a esperança de Deus. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos molde. Eu queria fazer esse comentário aqui, Marcos. Você colocou algo muito interessante e eu gostaria aqui de acrescentar. As pessoas hoje transformaram a palavra pecado para problema e também mudaram a palavra transformação, porque agora não precisa mais ser transformado quando você aceita Jesus. Agora, as desculpas são os temperamentos. Ah, não, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou... Irmão, Gálatas 5:22, a gente precisa ter o fruto do Espírito. Para de inventar essas desculpas. Para de falar que é coisa do signo. Não, eu nasci em maio, eu sou de touro. Irmão, pelo amor de Deus. Quando eu era do mundo, eu queria essas coisas, mas agora eu preciso ser moldado segundo o que a palavra diz que eu tenho que ser. Se eu não tenho controle, a Bíblia diz em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é domínio próprio. Está lá. Se você tem o Espírito Santo, esse precisa ser teu fruto. Então a gente precisa estabelecer, Marcos, uma luta contra a natureza pecaminosa. Ela nunca vai deixar de existir, irmãos. Enquanto estivermos aqui, essa natureza pecaminosa vai continuar dentro de nós. Sim, vamos ser homens de Deus, homens de oração, homens de leitura de Bíblia, mas ainda haverá em nós desejos pecaminosos. Só que agora, capacitados pelo Espírito Santo, quando a graça me alcançou, eu tenho o direito, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, de dizer não ao pecado. E a Bíblia diz em 1 João que se nós pecarmos,
Ou seja, uma condicional. Se pecar, saiba que vós tendes um advogado fiel à direita de Deus. Cristo Jesus é o nosso advogado. E nós temos todos os dias a oportunidade de andar numa vida de santificação e de luta contra a transgressão. Essa doutrina, ela não pode ser perdida. Marcos, a gente está chegando nos minutos finais da nossa live. Como nós não temos muitos seguidores, a gente não tem tempo livre no Instagram. Então, eu gostaria que você aí faça um apanhado geral dos pontos mais importantes e faça a tua conclusão dessa aula essa aula 2 da nossa. Maravilha. Então, nós vemos dentro disso daí, né? Deixando só a continuação do que você falou aí, dentro do que leu, no versículo 1 e 10, aí só concluindo, ao qual o apóstolo Paulo ele fala: porventura, procuro eu agora louvor dos homens ou aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Assim, somos nós. Não venhamos, nós não estamos vindo aqui com palavras persuasivas, com palavras filosóficas, com dificuldades doutrinárias, com hermenêutica. Isso. Não. Nós estamos vindo com uma palavra simples, mas poderosa, para transformar a sua vida. Não estamos vindo aqui debater, discutir. Não. Eu não tenho tempo para isso. Não fui chamado para isso. Só fui chamado para ser um dispenseiro e trazer o Evangelho de Cristo e mostrar que a realidade é esta. Enquanto muitos estão se preocupando em debater, discutir, outros estão deturpando o Evangelho e muitas vidas, muitas almas estão sendo ceifadas, prejudicadas, andando totalmente na contramão daquilo que o Senhor tem. Então, existem hoje, no tempo que nós estamos vivendo, muitos inimigos de Cristo. Então, o conselho que eu dou, biblicamente, é mergulhe nas Escrituras. Porque, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada quer dizer sopro, vida. Então, toda a Escritura, ela é a vida de Deus para as nossas vidas falhas e pecadoras. Então, quanto mais vida de Deus em mim eu venho a ter, através das Escrituras, mais relacionamento, mais contato e mais vontade de viver essa palavra eu vou ter. Então, nós precisamos ter essa conclusão, saber que a deturpação do pecado, ao qual tem sido hoje, eu te aconselho, examine as Escrituras, volte-se às Escrituras, busquem as Escrituras, não se deixe ser enganado, iludido por palavras persuasivas, por palavras bonitas, por palavras teológicas, por carismáticos, por pessoas que te abraçam. Não, pare. É a sua vida, é a sua alma que está em jogo. É a sua alma que está em jogo. Então, volte, lance-se aos braços de Cristo, lance-se às Escrituras. Eu te garanto que se você mergulhar na profundidade deste mar imenso ao qual o Senhor tem nos apresentado, não se contente em ficar bebendo em braços de rios. Venha beber na fonte. Esse é o conselho que eu te dou em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui na nossa live, a todos que assistirão depois. Que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, você possa viver tudo isso que nos foi pregado e que o Senhor Jesus possa ser glorificado através das nossas vidas. Marcos, obrigado pela disposição de tempo. Marcos, que é um discipulador de Cristo, é um homem dedicado a ensinar pessoas que estão iniciando na fé. Ele tem feito esse trabalho por muitos anos. Você que quiser ser discipulado, tem o Instagram do Marcos aí, segue ele. Ele tem um canal no YouTube, né, Marcos? Qual que é o seu canal no YouTube lá? Cara, não faz uma pergunta difícil, eu tô começando a... Eu vou mandar. Mas depois eu te passo, você coloca aí. Vocês podem mandar no Instagram dele aí o direct, ele manda para vocês. Ele tem uma série lá chamada Autoconfrontação. É uma série muito abençoada. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a tua vida. Marcos, obrigado. Deus abençoe sua vida. Amém. E eu deixo aqui uma reflexão para vocês, uma palavra para a gente encerrar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Sem ela, nós estamos na escuridão, mas com ela, nós temos clareza para caminhar. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela noite de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.